Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a volta de dois atletas para o elenco de Filipão. Será que existe alguma possibilidade de Vinícius do Ceará defender o Cruzeiro para a próxima temporada? Fim de contrato com Fábio e Felipe Machado e quando o Cruzeiro deverá sim renovar o vínculo desses dois jogadores? Além do caso do volante Wellington do Atlético Paranaense, que não irá continuar no clube lá do Sul, ao menos para a próxima temporada. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre a volta de dois jogadores que estavam lesionados ao time de Filipão, ao menos para esse duelo contra o CSA, onde já na manhã desse domingo a grande parte do elenco se representou na Toca da Raposa e as novidades foram assim de Stênio e o William Potker já no elenco de Filipão. E bom, o Stênio que esteve assim fazendo alguma cirurgia, principalmente para corrigir um problema no seu ombro esquerdo e não jogava desde a vitória por 1-0 contra o Figueirense lá em Santa Catarina. Ou seja, um pouco mais de um turno sem entrar em campo e bem que naquela época, quando ele estava sendo titular e tudo mais, realmente o Cruzeiro estava indo bem, numa sequência de 5 jogos consecutivos sem perder, e até mesmo eu pensei que naquela época com Anderson Moreira poderia ter uma reerguida na tabela, apesar de ter começado com aqueles menos 6 pontos. Enfim, ele que disputou no total 6 partidas e contribuiu com uma assistência ainda no Campeonato Mineiro. Sendo um jogador bastante jovem, com 17 anos, e estava tendo até uma certa sequência de jogos e atuando muito bem, principalmente aqui nos profissionais. Jogador que chegou na Toca da Raposa lá em 2018 e realmente tem bastante potencial. O outro que é o William Potker, que estava se recuperando de uma lesão na coxa esquerda e não atuava desde aquele empate por 3-3 contra o Guarani. E bom, desde então, o técnico Filipão optou assim por colocar o Kaique em seu lugar, já que era o único que fazia essa posição no elenco do Cruzeiro. E desses dois, realmente, somente o William Potker, que deve continuar no time titular, até porque Stênio perdeu bastante espaço, mas sem dúvidas é uma excelente opção, principalmente visando a segunda etapa. Temos que falar também sobre a renovação de contrato de Fábio e Felipe Machado, onde há um pouco mais de 2 meses o Cruzeiro vem convivendo assim com essas notícias de que ambos os dois jogadores estão perto de terminar o seu contrato, mas até o momento não tivemos nenhuma divulgação de forma oficial a respeito dessas ambas renovações. E bom, os dois que têm contrato com o Cruzeiro até o dia 31 de dezembro, ou seja, um pouco mais do que 18 dias para o Cruzeiro fazer essa renovação, e eles já podem assinar um vínculo com qualquer outra equipe. No caso de Fábio, que não renovou seu contrato lá em 2018, quando estava esperada assim, uma ampliação até 2021 e deixou até o final de 2020, que até mesmo eu pensei que seria a data da sua aposentadoria. E é bem provável que no máximo até o próximo dia 25, Cruzeiro e Fábio já cheguem a um acordo para mais um ano no goleiro aqui na Toca da Raposa. Isso porque na última semana o presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmou que tem o interesse de contar com o Fábio para o centenário e até mesmo ele chegar à marca dos 1000 jogos com a camisa estrelada. E nesse ano aqui pelo Cruzeiro já foram 37 partidas como titular e vem indo muito bem, principalmente nessa reta final de Brasileirão, onde só naquele último jogo contra o Vitória ele fez 2 defesas importantíssimas, mostrando assim que, apesar de já estar com seus 40 anos de idade, ainda é um excelente goleiro. No caso de Felipe Machado, também que não é assim tão impossível, já que ele está emprestado pelo Grêmio até o dia 31 de dezembro, que é justamente o último dia de contrato dele com a equipe lá do Sul. Ou seja, é bem provável que o Cruzeiro, antes mesmo de encerrar esse vínculo, já assine um pré-contrato com o jogador para ele continuar aqui na Toca da Raposa. E bom, nem eu sabia muito bem se ele tinha esse vínculo terminando com o Grêmio ou não, mas de acordo com o site Transfer Market, ele tem contrato com o Grêmio somente até o dia 31 de dezembro desse ano. Jogador que chegou assim sem muitas expectativas e principalmente naqueles primeiros jogos, ainda no Campeonato Mineiro, não tinha muita esperança dele realmente ser o titular aqui pelo Cruzeiro.
mas desde a chegada de Filipão, ele se consolidou aqui na Toca da Raposa e é o líder de assistências do Cruzeiro na Série B, onde só naquele último jogo contra o Vitória, ele chegou a 7 assistências nesse campeonato, sendo o líder de assistência no geral, um jogador que atua principalmente como um volante um pouco mais ofensivo. E principalmente por ter seus 24 anos de idade, acho que seria muito interessante essa renovação para uma possível venda futuramente. E vocês acham que o Cruzeiro deveria renovar assim com Felipe Machado e com Fábio para a próxima temporada? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Ah, e lembrando que essa Série B irá até o final de janeiro, ou seja, o Cruzeiro tem que correr contra o tempo, já que é perigoso perder os 2 jogadores antes mesmo do término da competição. Outro assunto importante é envolvendo o volante Wellington do Atlético Paranaense, onde nesse último domingo o portal Yahoo Sports divulgou que ele não irá continuar no Atlético para essa sequência de temporada. Ele que também tem contrato até o dia 31 de dezembro e até o momento 3 equipes demonstraram interesse em seu futebol, que foram no caso do Cruzeiro, do Fluminense e também do Grêmio. Além disso, o Santos também ficou monitorando a situação do jogador, mas até o momento não recebeu nenhuma proposta. E de acordo com o Yahoo, o Atlético Paranaense não conseguiu cobrir as propostas salariais feitas por Cruzeiro, Grêmio e Fluminense. Ou seja, é bem provável que o Cruzeiro tenha oferecido algo próximo dos 250 mil por mês para o jogador que já possui seus 31 anos de idade. Tendo muito destaque ainda pelo São Paulo em meados de 2014 a 2016 e chegou no clube paranaense em 2018. E só para se ter uma ideia, nesse ano já foram 38 jogos como titular e inclusive marcou um gol ainda pela Libertadores, jogador que ao menos na minha opinião seria muito interessante para o Cruzeiro, caso principalmente o Cruzeiro esteja na Série A no ano que vem. Até porque pagar um salário muito acima do teto estabelecido para essa temporada, no ano que vem, numa Série B, seria totalmente contra as regras financeiras do clube proposto para esse ano de rebaixamento. Lembrando que o Cruzeiro demonstrou interesse na sua contratação ainda lá em meados de outubro, quando o Filipão foi contratado, e foi um pedido de uma lista do treinador, com outros nomes como Júnior Urso, Moisés, Rafael Veiga, William e tudo mais. E realmente, se for pegar o mais realista, o Wellington é um desses que pode defender o Cruzeiro, principalmente para o ano que vem. E o último assunto desse vídeo é envolvendo o meia Vinícius do Ceará, jogador que teve uma bastante repercussão, ao menos nessa tarde de domingo, que seu nome poderia estar vinculado ao Cruzeiro, isso porque o canal 6x1, que é realmente o maior canal do Cruzeiro de notícias e tudo mais, falou um pouco a respeito sobre o jogador, se ele seria útil à Raposa ou não. E bom, depois disso, acho que muitos torcedores não assistiram o vídeo que ele explicou e foi me perguntar se realmente existia alguma possibilidade dele defender o Cruzeiro na Série A no ano que vem. Que seria muita imaginação, já que ainda dependeria do Cruzeiro realmente subir nesse ano. Eu realmente espero que aconteça e um jogador tão visado como o Vinícius tem sido nesse ano, jogar no Cruzeiro no ano que vem. Enfim, realmente, em questão salarial, até que ele não recebe um valor absurdo, mas é bem provável que já tenha recebido propostas bem maiores do que 300 a 400 mil por mês, como recebia no rival Atlético no ano passado. E nesse ano, só para se ter uma ideia, foram no total 46 jogos e 18 gols marcados, estando na lista dos 3 jogadores com mais gols nesse ano dentro do futebol brasileiro. E o Ceará que realmente vem revelando bons meias, como foi no caso de Thiago Galhardo no ano passado, que nesse ano está no Internacional, um dos clubes também interessados em Vina, como é conhecido nos últimos meses. E o Cruzeiro que já demonstrou interesse na sua contratação lá em meados de 2018, quando ele ainda jogava pelo Bahia. Atleta que atua tanto como um meia centralizado, quanto um segundo atacante, que sem dúvida seria fundamental para o Cruzeiro, mas principalmente por conta do ótimo momento que ele tem vivido e da péssima fase financeira do Cruzeiro, acho impossível essa contratação, ao menos pensando a curto prazo. E vocês acham interessante tanto o Vinícius quanto o Wellington para o Cruzeiro no próximo ano? Deixe aqui a sua opinião e a análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado.
Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. All I feel is my heart.